Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de aula de matemática, tá bom? Vou pedir para você abrir a apostila na página 37, tá? Do nosso livro. Bom, na semana passada a gente concluiu então as atividades sobre hectare, né? A gente fez algumas atividades aqui na semana passada e hoje a gente vai ver um novo conteúdo aqui, tá bom? Bom, aqui nós temos um texto da página 37. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura comigo, tá? Que nós vamos usar esse texto para bastante atividade de hoje, para várias atividades. Vai uma história aí? A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras, conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem, descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos a nós. Um livro com uma boa história liberta nossa imaginação. Na história da humanidade, há um relato de um grão-vizir que, quando viajava, levava sua bicicleta consigo, usava 400 camelos para carregar os livros. Grão-vizir, aqui está o significado, a mais alta autoridade depois do sultão, primeiro-ministro. Bom, ali agora nós temos algumas perguntas. Que tipo de leitura você prefere? E aí, pessoal do quinto ano, né? Vocês que já estão no quinto ano, no que vem vão para o sexto ano, como que tá a leitura de vocês? Vocês têm lido? Ou vocês só estão assistindo série, filmes e desenhos e jogos na internet, hein, pessoal? A leitura é muito importante, tá? Até tô com umas ideias aqui de projetos de leitura que a gente vai fazer no final do mês. Se preparem. Porque a gente precisa ler. E a leitura, ela nos ajuda tanto na escrita, nos ajuda. Porque daí, quanto mais a gente lê e conhece as palavras, a gente não erra mais na forma de escrever, né? Então, a leitura é bom para nossa escrita, é boa para nossa imaginação, é boa para nossa concentração, trabalhar concentração, porque hoje vocês ficam tão assim vidrados nos jogos e daí quando tem que ficar parado, ler, ai, que chato, né? Mas não, a leitura é boa para trabalhar isso também, que você precisa ter um momento de ficar ali concentrado, parado lendo um livro. E quando é uma história então que nos envolve, uma história que a gente acha legal, acaba sendo uma leitura bem gostosa. Às vezes, livros grandes você termina de forma bem rápida, né? Por quê? Porque a leitura foi boa, você gostou da história, se interessou. Então, que tipo de leitura você prefere? Você prefere ler livros de romance, livros de histórias policiais, de suspense? Que tipo de leitura você gosta? Pensa aí que nós vamos conversar sobre essas perguntas no Google Meet, tá bom? Quantos livros você já leu nesse ano? E aí, pessoal? E não é aqueles livros bobinhos, igual eu falei ano passado pra turma, eles racharam de rir. Aqueles livros que só tem figura e o nome do livro é o dinossauro que fazia uau. Sabe? Essas histórias bem bobinha. Não é esse tipo de livro, né? Que tem 5 páginas, 10 páginas e a metade é figura. Livros de história mesmo, porque você já tem capacidade para ler livros maiores, né? E de histórias mais interessantes. Então, quantos livros você já leu? Na sua casa, quem gosta de ler? Quem é a pessoa que mais lê aí na sua casa? Também vou querer saber isso lá na aula ao vivo, tá? Você costuma frequentar uma biblioteca? Bom, na nossa cidade, pelo menos em Siqueira, não sei, né? Mas não tem uma biblioteca pública, né? Que você pode ir emprestar. Se tiver, me corrijam, por favor. Mas em Curitiba, tem biblioteca pública. Você faz uma carteirinha e é muito grande lá, gente. É muito legal. Não sei quem já teve a oportunidade de visitar a biblioteca pública de Curitiba. É muito legal. Nessa biblioteca você faz a carteirinha e você tem assim livros de tudo que você imaginar. E aí você pode também pegar o livro, ler ali no local. Tem momentos lá que tem contação de histórias para crianças, tem que ver os dias certinho, né? Eu também agora com Covid não sei como é que tá a situação. Mas antes você podia agendar, podia participar das histórias, e é muito bacana, né? Porque às vezes a gente tem a biblioteca da escola e é uma biblioteca simples, não tem assim tantos livros, mas tem bastante livro legal assim. Mas quando você vê uma biblioteca enorme, com vários andares de estantes e livros de tudo quanto você imaginar, aquilo parece que encanta, né?
E aí a gente pode se interessar por algum livro que tem ali. Então, você costuma frequentar a biblioteca da escola ou só quando tem aula da biblioteca? Como é que é a situação, né? Bom, aqui embaixo nós temos uma pesquisa e eu não vou mostrar, vai ficar bem aqui, eu vou ficar bem na frente desse texto, porque tem algumas respostas da tarefa seguinte. Então, preste atenção na leitura. Vamos ler ali. Uma pesquisa revelou, em 2011, que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Ou seja, metade, né? Da população ali que foi pesquisada. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, uma outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais em diversos municípios brasileiros revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, pouco mais da metade, afirmavam ter o hábito da leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram considerados leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro pelos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. Então, uns falaram assim: não tenho tempo para ler, não gosto de ler, tenho dificuldade para ler, não tenho paciência para ler. Se você que não é um leitor, que não leu o livro nos últimos 3 meses, qual desse balãozinho aqui se identifica com você? Com qual que você se identifica? Não tenho tempo? Não gosta? Tem dificuldade ou não tem paciência? Qual que é o balãozinho que combina com você? Se você for uma leitora, um leitor que já leu pelo menos 2 livros, né? Que a gente já passou aí praticamente 6 meses do ano, então para você ser considerado um leitor, tem que ler um a cada 3 meses. Quando a gente passou 6 meses, tem que ler pelo menos 2. Você lê 2 livros esse ano, então você é uma leitora. Agora, e aqui? Se você não leu, qual balãozinho combina com você? Dá uma circulada nesse balãozinho aí que eu quero saber por que você não é um leitor ou uma leitora. Muito bem, aqui na página 38, nós temos alguns exercícios referentes ao texto, por isso que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção na leitura. Alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em formas de frações, com o denominador 100. Sublinhe e enumere esses trechos, escreva as frações correspondentes em cada um deles. Nossa, bem fácil a tarefa, né? Então, quando a gente lê o texto, a gente viu lá 50 em cada 100. Isso aqui pode ser escrito em fração. Sublinha aí. 56 em cada 100 brasileiros e 77 em cada 100 brasileiros. Então, são essas 3 aqui informações que a gente pode escrever em fração. Então, a gente pode escrever, primeira, 50 centésimos, 56 centésimos e 77 centésimos, certo? O 100 é o todo, está representado no texto, 50, né? 56 pessoas e 77 pessoas. Bom, para fazer uma pesquisa, então o assunto que a gente está estudando aqui em matemática é sobre isso, sobre pesquisa, né? Como elaborar uma pesquisa, como lançar os dados, relacionar os dados e tudo mais. Então, para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? E como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Será que vai estar em marcação de X? Vai ter parte para escrever, né? Dissertativa ou descritiva? Como que vai ser a forma? Como que vai estar organizado? Então, aqui, para cada pesquisa, né? Para a pesquisa da página anterior, algumas dessas respostas estão no texto. Então, aqui está pedindo para a gente conversar com a turma, né? Com os professores, para a gente escrever aqui. Então, o que a gente vai escrever nessas linhas? Primeira pergunta, responder a primeira pergunta. Qual será o assunto da pesquisa? Qual que é o assunto da pesquisa aqui? Pelo que a gente leu.
hábitos de leitura, né? Então, pode colocar os hábitos de leitura dos brasileiros. Esse é o tema da pesquisa. Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Então, quantas pessoas foram entrevistadas aqui? Bom, a gente tem a informação que foram 5.012 pessoas entrevistadas, né? Ponto, né? 5.012 pessoas entrevistadas. Próxima pergunta. Que perguntas serão feitas? Então, eles fizeram perguntas, né? Aqui eles perguntaram sobre o hábito de leitura. E se gostavam de ler. E por que também, né? Eles perguntaram, por que você não lê? E aí deram algumas respostas aqui nos balãozinhos. Então, que perguntas serão feitas? Então, pergunta. Quais as perguntas aqui? Então, você gosta de ler? Quais livros você lê? Quais livros? O que mais que eles perguntaram aqui? Eles perguntaram a idade das pessoas, né? Também. Se gostaria de ler mais, enfim. Tem uma série de perguntas aqui. Como serão organizadas as respostas? Então, as respostas foram organizadas como? Foram organizadas, provavelmente, nessa pesquisa aqui, foram perguntas tanto de marcar X como de escrever, porque a gente viu que tem aqui algumas opiniões, né? Ou também, essas opiniões estavam num quadradinho que a pessoa marcar. Então, estavam organizados em forma de forma de... Como é que fala quando a gente tá marcando X? Não é dissertativa? Não, dissertativa é escrever. Em forma de marcar a questão. Marcar X, né? Na questão, tá bom? 3. O estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal que uma pessoa dedicava à leitura de livros, com 10 horas e 42 minutos. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. O Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Então, aqui nós temos a América Latina, temos aqui o México, a Venezuela, o Brasil e a Argentina. Então, o México tem 5 horas e 30 minutos de leitura semanal, a Venezuela com 6 horas e 24 minutos, Brasil 5 horas e 12 minutos e a Argentina com 5 horas e 54 minutos, tá? O que nós vamos fazer agora? Escreva com algarismos o lugar em que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto com leitura. Então, o Brasil ficou em 27º. Então, a gente registra assim. Se eu colocar assim, tá certo? Não, quando a gente tá falando de um número ordinário, né? No caso aqui de ordem, 27º, a gente usa esse símbolo também, ó. Uma bolinha com um risquinho embaixo, assim, tá? Que quer dizer 27º. Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi. Então, aqui, 10 horas foi o primeiro lugar. Então, qual foi o segundo colocado, no caso, né? Dos outros países que responderam? Maior que 10 horas? Menor que 10 horas ou igual a 10 horas? Então, aqui ele fala, ó. O tempo, em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura para uma pessoa chegou a 10 horas. Então, não chegou. Então, menor, né? Que 10 horas. Pinte no gráfico as horas de leitura correspondentes aos países citados no texto em ordem crescente, tá? Então, aqui, ó, nós temos as horas e aqui nós temos o país, né? Então, aqui você vai pintar. Vocês já viram a resposta, né? Mas eu vou mostrar do Brasil para vocês fazerem dos outros, tá? Então, o Brasil, ó,
As horas aqui tem 5 horas e 30, 5 horas, 6 horas e 30, 6 horas, 7 horas e 30, 7 horas, tá vendo? Tá tudo marcadinho. Então, você vai olhar o país e vai pintar. Brasil, 5 horas e 12 minutos. Então, o Brasil, a gente pinta aqui bem perto dos 5, mas um pouquinho mais para cima da linha, porque não é 5 redondo, né? É 5 e 12, então um pouquinho mais para cima dessa linha aqui você pode pintar, tá? Aí tem do México, você vai olhar do México, 5 horas e 30, então o México vai ficar bem certinho aqui na linha, né? 5 horas e 30. Ah, interessante aqui, né, pessoal, que aqui, ó, 5 horas e 30, o México. Depois a Argentina. E assim você vai pintando conforme você vai olhando ali no país, tá bom? Bom, aqui na página 39, para a aula de hoje que a gente tem aqui, é uma atividade que tem a ver com material de apoio que vocês vão fazer também. Então, olha só. Como não vai ter como a gente continuar essa página aqui, tá bom? A página 40, sem essa atividade feita, tá? Então, o que vocês vão fazer? Depois de você pintar aqui no gráfico, você vai olhar lá no material de apoio e você vai pegar essas daqui, ó, vai destacar essas daqui. Cada fichinha dessa é uma ficha de pesquisa que você pode marcar e também, se a pessoa quiser comentar algo, ela pode escrever atrás. Então, vocês vão entrevistar 4 pessoas. Professora, mas na minha casa não tem 4 pessoas. Só tem a minha mãe e meu pai. E eu, né? Então, você não vai se entrevistar. Ou melhor, como a gente tá, né, em caso de Covid, você pode se entrevistar. Mas ainda vai faltar uma pesquisa. Então, você pode ligar para alguém, para uma tia. Se você tiver irmão, já faz com o irmão. Mas se você não tiver irmão, ou só mora você e sua mãe, enfim, você pode ligar para alguém. Então, liga para alguém, para uma tia, para avó, ou para outra pessoa que está aí com você na sua casa, né? Se a pessoa estiver indo na sua casa. Se a pessoa não está indo na sua casa, você pode ligar. Pode ligar para um amigo também da escola, né? Mandar um áudio aqui pedindo para ele responder. Enfim, use a criatividade de vocês. Mas eu quero 4 pesquisas por aluno. Então, 4 pesquisas preenchidas, tá bom? Vocês vão pedir a pessoa preencher aqui a idade, o sexo dela, grau de escolaridade, quantos livros ela lê nos últimos 3 meses e quanto tempo por dia ela gasta com a leitura, tá bom? Se ela quiser escrever alguma coisa aqui, ela pode escrever. O nome, né? Também o nome não vai fazer muita diferença, mas só para você saber quem foi. Que a gente não vai usar o nome da pessoa na pesquisa, tá bom? Bom, e também não é para você inventar, tá? Você marcar aí inventando os assuntos, não, para levar a sério. Você vai pesquisar uma pessoa de verdade, tá? Então pesquisa tua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, babá, não sei, qualquer pessoa aí. E 4 preenchidas, tá? Não é difícil, é uma pesquisa bem fácil de fazer. Bom, terminada essa pesquisa, tá? Vamos ver para que data. Hoje é dia 30. Vamos deixar essa pesquisa até o dia 17? Pode ser? Até o dia 17 de julho? Então, vou marcar aqui, 17 de julho. Tá bom? Para vocês preencherem essa pesquisa. Fácil, né? Fácil. Então, aqui... Opa! Então, aqui tem a ver com a pesquisa. E aqui a página 40 também. Porque daí, de acordo com os dados das pesquisas, a gente vai fazer um levantamento. E aí, a gente vai coletar os dados, fazer o levantamento dos dados para poder completar. Então, essa página 40 aqui, a gente vai esperar um pouquinho. Tanto o exercício 1, né, A, B, e o 2 aqui também, tá? Então, o 2, ele fala que tem uma outra possibilidade de coletar dados, que é relacionar o sexo dos participantes, masculino e feminino, com o tempo. Então, aqui
a forma como foi coletado os dados. Podia ser de outra forma também, tá? Então, é isso que está falando no número 2. Então, a gente também vai deixar para depois. E a 3 também, né? A 3 aqui também não tem como responder, porque fala a pesquisa que a turma fez deu resultados parecidos com a pesquisa nacional. Então, é isso que a gente vai relacionar depois. Mas a gente vai fazer o número 4, tá? Para concluir a aula de hoje. A turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. Então, aqui foi o fechamento, né? O que ele escreveu depois de analisar todos os dados do grupo dele, da pesquisa do grupo dele. Letra A. Quantas pessoas com ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Então, aqui ele fala, ó, que tem o ensino fundamental completo. A maior parte das pessoas O texto não cita ali certo, lê assim que 2 pessoas leem menos e as outras 15, né? Ele fala, as outras 15 leem mais por dia, fazem mais de 1 hora. Então, a gente soma 15 com 2, certo? 2 mais 15, que dá quanto? 17 pessoas, tá? Confere aí no texto, ele fala. Qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Marque com X e justifique sua resposta. Então, aqui nós temos o gráfico, certo? Nós temos menos de meia hora apontando 2, de meia hora a 1 hora e mais de 1 hora. Então, vocês vão olhar esse gráfico e vão ver qual que significa. Tá falando da pessoa que tem apenas o ensino fundamental. O que ele falou sobre o ensino fundamental? Ó, a maior parte das pessoas que tem apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora. Então, a maioria das pessoas. Então, qual gráfico aqui está falando que a maioria das pessoas lê menos? Esse aqui, por enquanto, né? Esse aqui está mostrando que tem menos pessoas aqui, que vocês não estão enxergando. Aqui, menos de meia hora, certo? Por enquanto, esse aqui está maior. Daí, de meia hora a 1 hora. Aí ele fala, entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora. Então, mais da metade, esse aqui. E mais de 1 hora? Bom, tá perguntando no ensino fundamental. Então, aqui no ensino fundamental, nenhuma lê mais de 1 hora. Então, qual que é o gráfico correto? Esse daqui, tá bom? Então, o gráfico é o único que tem mais da metade da coluna referente a meia hora. E o primeiro gráfico mostra a metade dessa coluna. Então, não tá mostrando aqui, né? Do que a metade. Mas é mais do que a metade, não é só a metade. Muito bem. Pessoal, pra gente concluir, então, a nossa aula de hoje, óbvio que não ia ser só isso, né? Matemática, tá muito curtinha essa aula. Vocês vão fazer o CA. E vocês vão fazer a página 41, tá bom? A página 41 tem a ver com uma pesquisa também. Vocês vão observar o gráfico e vão responder de acordo com as perguntas que estão pedindo aqui, para vocês entenderem essa parte de pesquisa, tá? Então, para hoje, para nossa aula de matemática de hoje, o que ficou? O material de apoio, que vocês têm até o dia 17 para entregar. Essas atividades aqui e o CA, tá bom? CA, deixa eu falar a página de novo, né? 41. Tá bom, galerinha? Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.